Que o Brasil não sabe exatamente quantos vistos americanos foram cancelados, Isabel Mega. Por quê? Eles não falam, não tem como consultar, tá difícil saber o que acontece. São questões até burocráticas, Elisa. O Brasil está muito no escuro porque, ainda que haja qualquer tipo de intenção de se fazer algum tipo de consulta para entender como que brasileiros, sejam autoridades ou não estejam sendo afetadas por isso, você esbarra em questões de privacidade. É isso que o Brasil escuta. Uma fonte em específico ali do Palácio do Itamaraty chegou a me dizer que eles ensaiaram fazer algum tipo de consulta, ainda lá naquele âmbito em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas eles esbarraram realmente em um retorno até meio burocrático de que, olha, isso aí é só uma questão de privacidade. Então, teoricamente, só quem está sendo afetado por esse tipo de medida pode ir lá, bater na porta dos seus Estados Unidos e perguntar, vem cá, meu visto foi cancelado ou não? E em alguns casos, se isso não for feito, o que alguns diplomatas apontam é que essas pessoas só vão saber quando tentarem entrar nos Estados Unidos na hora de apresentar a documentação. Então, a gente está muito no escuro sobre o que vai acontecer, sobre quais outras autoridades brasileiras podem estar na mira ou não de sanções desse tipo em relação a vistos para brasileiros. A gente teve uma primeira leva em relação a alguns nomes do Supremo Tribunal Federal, também não temos total certeza sobre qual é a amplitude em relação a esses nomes. O nome do ministro Alexandre de Moraes foi citado, a gente já vê alguns cuidados sendo tomados por outros ministros, a exemplo do ainda presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, já que o próximo presidente só toma posse em setembro, que será o ministro Luiz Edson Fachin, em relação a familiares também, mas as coisas vão sendo conhecidas aos poucos. Nesse caso em específico, do Mais Médicos, se atrela muito a uma questão do próprio Marco Rubio, que tem uma ascendência também em Cuba, e aí por isso teria um olhar um pouco mais ampliado para essa questão de dar algum tipo de resposta também em relação a essa questão cubana em específico. Por isso, olhar tão para trás para profissionais que podem ainda estar na estrutura do governo, como o Dr. Mozart, é um exemplo, que está ali ainda na estrutura do Ministério da Saúde, mas que lá atrás essas figuras atuaram na confecção do programa Mais Médicos. É isso que ajuda a explicar um pouco por que se levantou este assunto de algo que é lá do governo Dilma, agora, anos depois, no governo Lula.